tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer sempre enorme poder conversar com você. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o resumo do terceiro capítulo de Pedagogia da Autonomia por Paulo Freire, tá? Se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, onde eu trago respectivamente o primeiro e o segundo capítulo, vou deixar aqui no card para que você tenha acesso depois. Se você é novo por aqui, está chegando agora no canal, sugiro inscreva-se. Por aqui a gente conversa um pouquinho sobre documentos, temas orientadores, geradores da educação, especificamente da educação municipal de São Paulo. Mas, muitas vezes, como é o caso hoje, a gente tem assuntos também que são solicitados dentro do concurso público da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, se você está interessado em conquistar a sua vaga no concurso público, sugiro então que você se inscreva e não esqueça, já ativa o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que sairão por aqui, tá bom? Se você está achando interessante ou acha interessante a gente conversar um pouquinho sobre Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, deixe seu like porque é bastante importante para eu saber que vale a pena eu trazer esse conteúdo aqui para você. Sem mais delongas e enrolação, vamos ao nosso terceiro capítulo. Lembrando, que eu venho ainda me recuperando da Covid-19, então eu estou com alguns resquícios. A minha voz pode ficar um pouco rouca, um pouco cansada. Releve, faça o possível para que você possa me entender perfeitamente, tá bom? O terceiro capítulo é intitulado Ensinar é uma especificidade humana. De uma maneira geral aqui, esse capítulo fala que a autoridade docente precisa ser acompanhada de segurança. Assim, o professor não precisar constantemente se legitimar, se colocar como a autoridade em sala de aula, mas a gente vai ver melhor sobre isso nos 9 tópicos que o Paulo Freire ele nos traz neste terceiro e último capítulo do livro Pedagogia da Autonomia. Então vamos lá. Primeiro ponto, ele diz o seguinte: ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Abro aspas aqui. O professor que não leva a sério a sua formação, que não estuda, que não se esforça para estar à altura de sua tarefa, não tem força moral para coordenar as atividades da sua classe. Fecho aspas. Esse é um trecho que se encontra na página 92 de Pedagogia da Autonomia. E olha que interessante e forte, eu não preciso nem falar alguma coisa a respeito disso, mas eu digo que eu amei essa parte. Para o autor, a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. Ademais, a generosidade se embute nessa situação. Então, primeiro, se você não sabe de fato aquilo que você está ensinando não tem muito que você querer exigir dos seus alunos, não é mesmo? De uma forma assim bem geralzona, é o que o Paulo Freire fala aqui. A autoridade ética possibilita ao aluno correr o risco ao exercitar sua liberdade. Com isso, se torna mais ético e assume a responsabilidade pelos seus atos. Então aqui o Paulo Freire diz o seguinte: se nós temos segurança e nós temos competência profissional, a gente consegue transparecer isso para os nossos alunos e não exigir, mas de uma certa maneira trabalhar e desenvolver e estimular isso nos nossos alunos, tá? Como? Em atividades, atividades que possam fazer com que o aluno ele tome as suas próprias decisões, independente do resultado que isso vai trazer, se bom ou ruim. Mas que com isso, com essa possibilidade, ele exerce a sua liberdade, tá bom? E acaba se tornando um aluno, um discente, uma pessoa ética e que assume aí os seus próprios atos. Tópico 2, ensinar exige comprometimento com o meu aperfeiçoamento contínuo, tá? Então, eu enquanto professora preciso estar sempre estudando. Então, você percebe aqui que o Paulo Freire, ele acaba retomando alguns pontos que ele já falou. Lembra lá no capítulo 1, se você já assistiu, que ele fala que ensinar exige pesquisa? É isso aqui também, tá? A gente precisa estar continuamente
estudando permanentemente, na verdade, ele fala aqui, ó, com os meus alunos, para que se sintam acolhidos em suas dúvidas e que, caso eu não saiba a resposta, serei sincera e voltarei em outro tempo com a resposta. Então aqui é o comprometimento que eu já falei no vídeo anterior também. Eu não sei tudo, mas eu preciso estar sempre estudando e que, se porventura em algum momento o meu aluno, por curiosidade, questionar, indagar sobre algo, que eu seja clara e falo, olha, neste momento eu não sei, mas na próxima aula eu te dou uma resposta. E na próxima aula, de fato, a gente tem que dar resposta. Ou o nosso aluno, ele vai, de certa forma, perder aquela credibilidade que ele tem em nós enquanto docentes. O comprometimento configura também a coragem em não nos mantermos neutros nas mais variadas situações e contextos, tá? Então a gente precisa, o Paulo Freire ele fala isso, que a gente precisa estar atento a tudo o que está acontecendo. Não dominar todos os assuntos, porque isso é impossível, eu acredito, né? Só as mentes grandiosas e brilhantes que talvez consigam algo mais, mas que a gente precisa estar ali antenado em algumas coisinhas, para minimamente conseguir dialogar com os nossos alunos. Depois nós temos aqui, terceiro ponto, ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Eu acho isso tão profundo, Além do ensino dos conteúdos, a escola tem um papel reprodutora ou desmascaradora da ideologia dominante, pois ela é dialética e contraditória. Ser professor, segundo Freire, é não aceitar quaisquer desmazelas que possam infligir sofrimento, perda, falta de oportunidade ao aluno, homem, mulher, raça e etc. Então aqui, quando ele diz que a educação é uma intervenção no mundo, significa que a gente precisa olhar o seguinte: a escola, ela precisa mostrar todos os pontos, né? Todos os caminhos, tudo que existe, não se manter ali fiel a uma única linha, em uma única doutrina, digamos assim. Então ele fala aqui que a escola ela é dialética e contraditória. Então ela traz todos os assuntos para se conversar e vai se contradizendo, né? Assim, porque são ideias, pensamentos distintos. Ponto 4. Ensinar exige liberdade e autoridade. Olha aí, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui. Sem limites, eu abro aspas agora, liberdade se perverte em licença e a autoridade em autoritarismo. Fecho aspas. O Freire, para se fazer claro, exemplifica essa relação entre os pais e filhos e a tomada de decisão dos dependentes, né, dos filhos. Ao deixar que a criança, ou no nosso caso, o nosso aluno, ele vá tomando as suas próprias decisões, sejam essas decisões guiadas e assessoradas, porque é isso que a gente precisa fazer, tanto quanto pais, enquanto professores, né? Esses alunos, eles se confrontam com os resultados esperados e isso lhes possibilita o desenvolvimento da sua autonomia. Então, a gente já falou sobre isso aqui no vídeo, né? A gente precisa deixar que os nossos alunos, eles busquem soluções para problemas, para atos, e que eles assumam a responsabilidade dos resultados, sejam esses resultados bons ou ruins, porque é a partir disso que ele vai amadurecer, que ele vai crescer, que ele vai se tornar um ser crítico e reflexivo. E que a gente precisa tomar cuidado com a ideia de liberdade e autoridade. Então a gente não precisa somente dar muita liberdade, porque isso não vai nos trazer um resultado muito bom, mas a gente também não pode ser apenas autoritário, porque isso acaba reverberando em um ambiente de total autoritarismo, e a gente claramente sabe que isso também não é bom. Ponto 5. Ensinar exige tomada consciente de decisões. A educação é política. Olha só, não sou eu quem está falando isso, e sim Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia. A educação, ela é política. Diante disso, há que existir respeito por parte da administração pública ou privada aos professores, respeitando os seus alunos. Então, a gente precisa respeitar os nossos alunos para tal fazer o nosso trabalho com ética,
certo? O papel do professor, se bem feito, não mudará o mundo, mas mostrará que é possível. Lembra? Eu já falei sobre isso com você também. O professor não pode se deixar esquecer que momento na escola, mesmo breve, precisa ser vivenciado profundamente. Então, quando fala que a escola ela é política, não significa que a gente tem que tratar somente apenas de política, mas a gente tem que tomar cuidado como é que a gente trabalha a política dentro da escola, porque segundo a nossa Constituição, tá lá, né, o nosso documento maior, a nossa lei suprema, diz que na escola nós devemos nos mantermos neutro. Isso sim, né, mas assim, o Paulo Freire, ele vem um pouquinho contradizendo essa questão da Constituição, quando ele diz que a gente tem que deixar claro, sim, se for o caso, qual é a nossa posição, quais são os nossos pensamentos, até por questão de reflexão e criticidade, mas a gente tem que tomar cuidado como é que a gente faz isso. E mais, dentro da escola, os nossos alunos têm que ter acesso a todas as informações de política, porque é a partir da política que a gente pode conseguir alguma mudança de fato, né? Alguma transformação dentro das classes. E aqui a gente fala das classes menos favorecidas, tá? Infelizmente. Então, é isso que a gente precisa pensar. Então, ensinar exige tomada consciente de decisões. Então, a gente precisa refletir, tomar cuidado e tomar decisões, né? Então, a gente precisa pensar um pouco a respeito. Ponto 6. Ensinar exige saber escutar. Olha aqui a escuta sensível. Ai, meu Deus, eu só consigo pensar em escuta sensível lá da educação infantil. A escuta é um dos mais importantes saberes do professor. A escuta, ela se faz presente em diversas situações. Na prática educativa, acontece entre professores e gestores, e ao passo que sente necessidade de falar, antes é necessário escutar para saber o que e como falar. Pois, segundo Paulo Freire, abro aspas, nós falamos com e não falamos a ou para, desmontando a inutilidade e falta de ética ao falar com arrogância de cima para baixo. Então aqui, o processo de escuta, ela é importante, isso a gente já sabe. O fato é que a gente precisa colocar isso em prática, escutar, né? E aqui ele fala que essa escuta, ela acontece em todos os meios. Dentro de uma escola, que é o nosso contexto aqui, essa escuta precisa acontecer entre gestores e professores, entre professores e alunos. Precisa escutar, porque normalmente se a gente não escuta, quando a gente vai falar, dá a impressão de que eu estou falando para, como se eu estivesse aqui e a pessoa com quem eu falo estivesse um pouco mais abaixo. E não é de fato isso que deve acontecer dentro da educação. A gente precisa falar com, tá? É isso que o Paulo Freire fala. Eu preciso falar com o meu gestor, com o meu colega professor, com o meu aluno e não para, tá? A gente precisa pensar, refletir sobre isso. É a questão da dialogicidade, né? Sobre o saber conversar, dialogar com o outro. Isso é bom na nossa vida, né? Não só dentro da educação. Na condição de professor versus aluno, a escuta é um instrumento na prática educativa. Haja vista que o docente não está apenas transferindo um conhecimento, e sim mobilizando mecanismos para que o aluno aprenda e saiba ensinar o objeto de estudo. No mais, ao escutar, o professor pode empenhar-se em incentivar a curiosidade do aluno. Então, olha só, tá vendo? Se a gente olha para o nosso aluno de uma maneira mais sensível e escuta, a partir dessa escuta a gente vai incutindo ali mecanismos, né, como a gente encontra no livro mesmo, para que essa curiosidade do nosso aluno seja aguçada e a partir da curiosidade ele vá sempre buscando e construindo o seu conhecimento. Ponto 7. Já estamos encaminhando aí para o final do livro, hein, Pro? Me coloque aqui nos comentários o que você está achando desse resumo de Pedagogia da Autonomia, Pro. No ponto 7, ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Paulo Freire, nesse trecho, defende que a escola tem sim de ter professores ideológicos, que lutem, arregassem as mangas para confrontar, discordar, ponderar ideias acerca de ideologias que caminham de mãos dadas com os avanços do mundo globalizado. Aí eu até coloquei aqui entre chaves, Pro, assim, ó.
nesse trecho, eu percebi uma carga bastante intensa de discurso político. Na verdade, desde o primeiro capítulo, a gente já conseguiu ver ali um cunho político do Paulo Freire, mas neste terceiro capítulo ele fica muito, mas muito claro mesmo, essa ideia de que, olha, nós somos a massa, nós devemos ir para a linha de frente, nós devemos lutar. Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, essa é uma visão minha. Claro que o que ele fala não é errado, eu concordo muito, mas, por exemplo, quando a gente diz aqui, ó, professores têm sim de ter suas ideologias. Sim, tem que ter, mas a gente tem que tomar cuidado de como é que a gente leva essa ideologia para dentro das nossas salas de aula. E aí a gente volta em algo que o Paulo Freire mesmo nos diz anteriormente, que a gente tem que tomar cuidado de como colocar as nossas opiniões, nesse caso as nossas ideologias, para outrem. Ponto 8. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Aí aqui eu abro aspas. Convicção de que sei algo e de que ignoro algo, a que se junta a certeza de que posso saber melhor o que já sei e conhecer o que ainda não sei. Eu acho maravilhoso esse trecho. Tá lá na página 135 de Pedagogia da Autonomia. Aqui, eu inclusive me lembro um pouco daquele outro ponto que nós conversamos sobre nós nos reconhecermos enquanto seres inacabados e enquanto seres condicionados. Eu sei algo, mas eu não sei tudo sobre este algo, então eu posso sempre melhorar este algo, e eu não sei muitos algos que eu posso aprender, tá? Não sei se eu consegui me fazer ser clara, mas é isso, de uma maneira geral. Então, o diálogo, ele precisa ser presente em todas as situações, seja para corroborar ideias, para confrontá-las. Contudo, se faz saber que uma pessoa disposta ao diálogo não deve impor ou se impor a algo. Há que existir atenção aos diferentes meios de comunicação, pois, mesmo que tentem falar o contrário, esse sempre será acompanhado de um viés ideológico. No caso da TV, eu achei muito interessante que o Paulo Freire tocar nesse assunto sobre os meios de comunicação, propriamente a TV, por exemplo, porque ele diz assim, ó, saber que nem sempre o dito é a verdade, vale a ideia para qualquer meio de comunicação. Não vou citar aqui canais de televisão, mas é interessante a gente pensar o seguinte, porque a gente sempre acaba se tornando fã de determinado canal, assistindo sempre aquele único canal, e nem sempre o que aquele canal, aquele meio de comunicação está falando, seja a TV, seja a rádio, seja a revista, seja jornal, nem sempre o que ele está falando é uma verdade verdadeira. E sempre vai ter ali um cunho ideológico, então ele sempre vai puxar uma sardinha para aquilo que é mais interessante para ele. Ainda sobre a questão do diálogo, o Freire afirma que é um dos saberes para se conectar com o estudante. No caso, buscar saber sobre a realidade desses e demonstrar que compreende. Assim, juntos podem desenvolver uma reflexão crítica. Então, o diálogo aqui é importante e vai ao encontro de outros pontos que o Paulo Freire trata aqui em Pedagogia da Autonomia, quando ele diz que a gente tem que olhar para a realidade do nosso aluno, que a gente tem que respeitar o conhecimento ingênuo com que ele chega em sala de aula, tá? E a partir disso, né, quando a gente olha para o nosso aluno, reconhece, a gente pode não saber de fato como que é ali a realidade, mas demonstrar para o nosso aluno que a gente está ali olhando, que a gente reconhece e que a gente está para ele e com ele, isso é importante, porque aí juntos passa a existir, passa a se desenvolver um trabalho de reflexão, de criticidade, e aí o professor consegue trabalhar muito melhor, e enfim. Ponto 9. Ensinar exige querer bem aos educandos. Essa é a minha cara, pro. Ai, eu chego até, às vezes, a exagerar um pouco, de tanto que eu me preocupo com os meus alunos, sabia? O querer bem, nesse caso, se atrela ao sentido de reconhecer como gente, com direito à educação pensada para a transformação. Então, aqui, sabe, aquela coisa de você sentar lá, escolher um dia da semana, ou todos os dias, enfim, como for o seu contexto real, e preparar mesmo a aula para os seus alunos, porque a partir dessa aula você vai gerar alguma transformação. É isso. Olhar e reconhecer os alunos é resultado
da alegria que professores sentem ao estarem em suas salas de aula. Entretanto, há que existir o dever ético de não relacionar o gostar ou o desgostar com o resultado de trabalho dos alunos. Então, primeiro, quando você planeja a sua aula a partir dos seus alunos, a partir daquela escuta que você teve com seus alunos e você tá lá montando a aula e tal, né? Eu vou citar um exemplo aqui. Outro dia eu sentei para montar a aula do terceiro ano e eu vi que no caderno da cidade, Ciências Naturais, tem uma aulinha lá onde se trabalha Beethoven. E eu gosto muito de música clássica. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, que legal. E aí já veio uma enxurrada de ideias na minha cabeça. Eu já pensei, né, nossa, já vou começar desde o início. A aula de Ciências Naturais seria na sexta, mas eu pensei, já vou começar desde o início da semana, desde a segunda-feira já, trazendo algumas músicas de Beethoven ali, colocando no som ambiente para se trabalhar, enfim. Então eu planejei uma aula. E aí quando a gente chega em sala de aula, e a gente consegue trabalhar essa aula, ou ela do jeito que a gente planejou, ou com algumas mudanças, o que é mais natural, e a gente consegue cultivar alguma curiosidade do nosso aluno, isso traz uma alegria tamanha pro. Eu consigo, assim, lembrar de diversas alegrias que eu tive em sala de aula. E você? Tem algum exemplo de alegria que você já teve com seus alunos? Deixa aqui no comentário pra gente ficar feliz com você também. Mas é isso, né? É isso que o Paulo Freire fala aqui sobre o planejar e a alegria que nós professores sentimos. E aí quando o Paulo Freire ele fala que nós temos que gostar dos nossos alunos, mas a gente tem que tomar cuidado com esse gostar para não acabar, por exemplo, levando esse gostar ou desgostar, como ele fala, para os resultados dos alunos em atividades. Então, tô lá corrigindo uma atividade, é de um aluno que eu gosto, puxa, isso aqui vale 10. Pá, 10 pra ele, nem lia direito, só sei que eu gosto dele, então ele merece 10. E aí chega um aluno lá que talvez eu não tenha tanto apreço, né, tanta afinidade. Ah, esse daqui? E eu acabo transparecendo isso no resultado do meu aluno. Isso acaba que é algo sobre a ética, o Paulo Freire fala, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso gostar e desgostar para que isso não atrapalhe, não interfira nos resultados dos nossos alunos. Bom, Pro, é isso. Nós vamos finalizando aqui o nosso vídeo sobre pedagogia da autonomia. Foi um livro muito maravilhoso de ler, eu gostei muito. Tá aqui, como eu já tinha mostrado no primeiro capítulo, os resumos, tá? Se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários e a gente encontra uma maneira para que eu possa compartilhar com você também. Para quem precisa estudar Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire, tem interesse no concurso da Prefeitura Municipal de São Paulo, eu acho que esse resuminho aqui vai ajudar bastante, olha só, tá? No mais, se você tem aí uma colega que acha que deve compartilhar, não perca tempo. Já compartilhe esse vídeo, não esqueça, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que sairão por aqui. Depois de ler Pedagogia da Autonomia, como eu disse lá no primeiro vídeo, eu nunca tinha lido nada, estudado de fato, assim, sozinha ao Paulo Freire, mas eu fiquei bastante interessada agora em ler Pedagogia do Oprimido, porque Pedagogia do Oprimido me parece que é a obra-prima do Paulo Freire, né? O que embasa tudo, enfim. E aí eu tenho lido algumas críticas, tanto positivas quanto negativas. Tenho também já uma posição meio que colocada a respeito do autor. Então eu vou ler. É um livro um pouquinho maior. E aí eu gostaria de saber de você. Você gostaria que eu trouxesse aqui para você também um resumo de Pedagogia do Oprimido? Se você quiser, tiver interesse, deixa aqui nos comentários para que eu possa saber que vale a pena eu trazer esse vídeo do livro Pedagogia do Oprimido para você. No mais, se você tem algum interesse em algum outro assunto e queira dar sugestões para que nós possamos conversar aqui no canal, deixe também nos comentários. Pro, eu espero muito ter ajudado de alguma forma. Eu espero também que nós possamos nos encontrar no próximo vídeo. Um beijo, até mais, tchau!